Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor José Edson Galdino e compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. Seja bem-vindo, você que já é inscrito no canal e você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Tenha a oportunidade de se inscrever no meu canal, tocar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar com os amigos e dar o seu like, o seu joinha. Assim o YouTube vai entender que este conteúdo é bom e vai recomendá-lo para outras pessoas. E juntos nós vamos levar a palavra de Deus até os confins da terra. O texto para nossa reflexão de hoje está em Filipenses, no capítulo 1, e eu vou ler dois versículos, o versículo 25 e o 29. 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé. E o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. E o título da nossa reflexão é Como ter alegria para viver. E a palavra-chave, súplica. Ou seja, nós precisamos estar sempre suplicando a Deus e confiar nele, que ele nos dará a vitória e nos fará sempre felizes, nos dará alegria para viver, não importa a situação em que nós estejamos enfrentando. E aliás, tem outro vídeo aqui no canal intitulado Confiança em Deus, baseado em Miqueias capítulo 7. Você pode procurar que você encontra Confiança em Deus, que eu falo um pouquinho sobre a esperança, sobre a fé e a certeza de que virá a vitória para aquele que crê. Eu falo um pouquinho sobre o apóstolo Paulo só como introdução, porque na verdade estamos falando sobre a natureza da fé baseada em Hebreus capítulo 11. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele estava numa situação completamente desfavorável. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava já sabendo do seu final, da sua morte. No entanto, ele não estava reclamando. Ele poderia ser uma pessoa amargurada, entristecida, mas ele estava feliz. E ele fala sobre felicidade pela fé. Se tem fé, tem felicidade, se vive feliz. Ele estava falando com aquele povo ali, os filipenses, que era uma igreja especial, era um povo que sempre esteve apoiando o apóstolo Paulo, e ele fala animando aquele povo a confiar em Deus, a esperar em Deus, e mesmo que venha a morte, porque depois ele diz no outro versículo que se ele viver, tá bom, se ele morrer, é lucro, porque vivendo ele está falando de Cristo, morrendo ele estará com Cristo. Então temos que ter sempre esta confiança, esta esperança, viver feliz, mantendo a nossa fé, colocando a nossa fé em ação. Nós falamos no último vídeo, ainda falamos sobre José, estamos já alguns vídeos falando sobre José. E no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos José chegando já no Egito. Ele foi vendido e chegando no Egito. E ele chegou também com alegria, de cabeça erguida. Só que a gente para ali no capítulo 37, vem o capítulo 38, e parece que o capítulo 38 não tem nada a ver com José, não tem nada a ver com Jacó, mas tem sim. O capítulo 38, ele fala de Judá, um dos irmãos de José, e de como Judá tropeçou, como Judá ele teve 3 filhos e ele casou o seu filho mais velho com uma moça chamada Tamar. Só que esse filho era um filho perverso e ele desagradou a Deus e morreu sem ter filhos. E então era tradição que aquela que ficasse viúva sem filhos, o irmão do falecido tomasse-a e gerasse filho em nome do seu irmão. Judá então cedeu o seu segundo filho para casar com Tamar, mas esse filho também era mau e ele não quis deixar herança para o irmão. A palavra diz que quando ele se relacionava com ela, ele deixava o seu sêmen cair no chão para que ela não se engravidasse. E aí chegou então a vez dele, também morreu, e ficou o último filho, Judá, temeroso, e a sua esposa também com medo, não quiseram dar o terceiro filho, e também ele era muito jovem. E ele empenhou a palavra com Tamar, que quando aquele filho crescesse, fosse um adulto, ele o daria em casamento. Mas ele não cumpriu a sua promessa. E então, um dia depois
já de algum tempo, ele se encontrou com aquela mulher por acaso. Por quê? Ela se disfarçou. Ela pôs vestes de prostituta, ela se enfeitou como prostituta e persuadiu Judá, e deitou-se com Judá e ficou grávida. Bem, todo o capítulo 38 trata disso. Como Judá tropeçou, como a mulher ficou grávida e depois foi revelado esse grande mistério, Judá ficou envergonhado. Mas Deus permitiu tudo isso acontecer, porque dali Deus tirou um descendente de Jesus. Ou seja, Jesus veio através daquele acontecimento. E aí nós chegamos no capítulo 39 e vamos voltar a falar de José. E aí nós vamos José entrar no Egito de cabeça erguida, confiante, esperançoso, suplicando a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. E ali ele foi honrado na casa de Potifar, o chefe da guarda. Ele trabalhou e fez com que aquela casa prosperasse, aquela família prosperou, até que a mulher de Potifar tentou persuadir José. Veja o paralelo. Judá caiu no erro, o irmão de José, porque não cumpriu o que estava predito na palavra. Fazia parte da tradição, ele não cumpriu. José, como cumprindo a palavra de Deus, foi persuadido por aquela mulher, a esposa de Potifar, a deitar-se com ela na cama, e ele não aceitou. Mas ela criou ali uma estratégia, ela criou uma falsidade, ela enganou José e condenou ele. E como era a palavra dela contra a palavra de José, ele foi parar na prisão. E ali ele sofreu muito. José padeceu grandemente ali, mas ele não abaixou a sua cabeça. Veja como é permanecer firme, permanecer fiel, não importa qual seja a situação em que você está vivendo. Você confia em Deus, eu confio em Deus. Então eu sei que se virar alguma coisa errada, alguma coisa contrária, Deus vai me dar o livramento se eu permanecer firme e permanecer fiel. Então nós vemos a abertura, a introdução, o apóstolo Paulo fiel ali até o fim e exortando os seus companheiros a permanecerem fiel. Judá tropeçando e da mesma forma José ali, como era fiel, como era confiante em Deus, ele não tropeçou, ele foi até o fim e Deus honrou ele. José foi completamente abençoado na terra do Egito. Não somente abençoado, mas ela abençoou também o Egito. Ele abençoou a casa de Potifar, ele abençoou a vida do faraó, ele abençoou toda a terra do Egito. Nós temos poder para abençoar. Onde nós tocarmos a nossa mão, diz a palavra, será abençoado. Onde nós pusermos a planta do nosso pé, será abençoado. Mas para isso precisamos permanecer firmes. A nossa palavra-chave é súplica, suplicar a Deus, confiando nele, certos de que ele nos dará a vitória. Vamos passar por momentos difíceis, os vales virão. Fiz o vale da sombra da morte do Salmo 23, pode estar à sua frente, mas o Senhor estará contigo e você vencerá. Chegamos ao final de mais um vídeo e você tem aí a oportunidade de se inscrever, tocar o sininho, comentar, compartilhar com os amigos, dar o seu joinha para aprovar o nosso trabalho e juntos nós fazemos a grande obra do Senhor, porque juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Tenha paz no seu coração, tenha confiança em Deus e suplica a Ele os favores dEle, a misericórdia dEle, porque Ele é fiel e justo para atender a nossa oração. Tenha paz no seu coração. Em nome de Jesus, tenha paz. Amém.